O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. 90% of the population has been infected with an epidemic of blindness. The white sickness is highly contagious. There are no visible signs of trauma or symptoms. There is no cure. Opa, hoje tem cultura, hoje tem informação. Vamos aprender, hein? Vamos estudar e foca no Vini! Fala, minha galera da internet, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó, antes de mais nada, né, como sempre, mandar um salve aí pra galerinha do compartilhamento jogos PS4, minha galera do WhatsApp. Quer ficar fortinho, quer ficar delícia? Ó, dá um pulinho na loja do Matheus, na ACM do Engenho de Dentro. E você sabe, né? Você sabe. Lugar de nerd feliz é onde? Na Metrópolis, aqui no Meyer, onde tem tudo da cultura nerd. Galera, é o seguinte, ó, o vídeo de hoje é em homenagem a uma querida aluna, a Marcela D'Amico. Olha, uma figura incrível, uma figura encantadora. Nunca mais vou me esquecer do dia em que ela chegou a uma festa e falou assim: "Aí, pessoal, hoje eu tô pro crime, hein?" Já chegou abalando, né? Aí o maluco olhou pra mim e falou assim: "O crime não compensa." O pessoal não é mole, né? Ok, galera, vamos começar pelo Ensaio sobre a Cegueira, que é uma obra do José Saramago, autor português. Veja, esse autor já apareceu uma vez na prova da UERJ, em 2007, mas foi na parte ali de redação, né? E agora ele vem como leitura obrigatória. O José Saramago é Nobel de Literatura e ele publicou esse romance em 95. Eu vou ler aqui palavras dele, tá? Observe aí. Este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. É um livro brutal e violento, e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é necessário termos coragem para o reconhecer. Caramba, olha aí. Vamos a um resumão então, né? Então, a história se passa em uma cidade grande, em que pessoas começam a ficar cegas. É uma cegueira branca. Logo no início, né, tem um rapaz que está dirigindo e ele começa a ter essa cegueira, então ele para o carro, aí tem aquele problema todo no trânsito, né, aquela confusão toda. Um rapaz vai lá, o ajuda, leva-o até a casa, né, desse homem que ficou cego, só que dali um tempo ele rouba o carro do cara. Show de bola, né? Pois bem, depois a esposa encontra com ele, eles vão a um médico, né, um oftalmo, e lá encontram outros personagens, né, que depois vão entrar definitivamente aí na trama. E veja, o que acontece? O próprio médico fica muito claro, fica muito curioso, né, com aquilo, porque ele não vê problema nenhum na vista do rapaz, e o próprio médico também fica cego. As pessoas que estavam ali para serem atendidas, que é o rapazinho estrábico, a rapariga dos óculos escuros, o homem da venda, eles também ficam cegos. E com isso, né, o governo, óbvio, percebe que trata-se de uma epidemia. O que o governo faz? Pega um manicômio abandonado e separa tanto as pessoas que tiveram contato com os cegos, quanto, obviamente, os próprios cegos, né? Eles ficam em alas separadas, os militares ficam ali tomando conta e o governo oferece o básico do básico, né? Eu diria, comida, né? Uma coisinha ou outra de higiene, só que o pessoal fica meio ali, ao Deus dará. Ah, sim, importante, a esposa do médico, ela não ficou cega, mas ninguém sabe disso, a não ser o próprio médico, né? O próprio marido dela, tá? Então ela tá enxergando ali, só que ela quis acompanhar o marido e disfarçou que estava cega. Pois bem, no decorrer da história, mais e mais cegos vão chegando ao local, dali a um tempo a comida fica escassa. Nesse meio tempo também, o rapaz que roubou o carro lá do outro, né? Ele tentou apalpar a rapariga dos óculos escuros e ela com um salto machucou, né, esse rapaz. Ele ficou com a perna sangrando e aí teve infecção, teve febre, enfim. E quando ele foi pedir ajuda aos militares, ali no escuro, um militar se assustou, atirou e matou o cara. E veja, isso vai acontecer algumas vezes, tá? Dos cegos se aproximarem e os militares ficarem receosos e atirarem e matarem alguns cegos, né? Pois bem,
O local, em pouco tempo, fica uma imundície só, né, com fezes pelo chão, lixo. Como eu já havia falado, a comida não chega para todo mundo, né? E o que acontece? Um grupo de cegos, e um deles inclusive tem uma arma de fogo, um grupo de cegos pega a comida, né, separa a comida e fala que quem quiser comida vai ter que pagar, certo? Então eles montam uma barricada ali, né, enfim. E eles começam a exigir do outro grupo joias, qualquer tipo de pertence, né? Pois bem, com o passar do tempo, não satisfeitos, eles exigem uma coisa que é terrível. Essa é talvez a cena mais forte aí do livro, né? Tem na versão do filme também. O que acontece? Eles exigem as mulheres do outro grupo. Olha só, terrível, né? Então no livro tem uma cena de estupro coletivo, né? Um pouco adiante, essa esposa do médico, né, que está enxergando, ela pega uma tesoura e quando um outro grupo vai lá para ser estuprado, ela vai e mata o cara que estava lá com a arma, né, com a arma de fogo. Só que ela não consegue pegar o revólver. Um outro pega lá o tal do revólver, só que nessa confusão, uma outra cega vai com um isqueiro e taca fogo lá em um colchão. O prédio começa a pegar fogo, alguns cegos morrem. Esse grupo, né? Esse grupo que eu digo o quê? O médico, a esposa, a rapariga, enfim, eles conseguem fugir e quando eles chegam ao portão, não tem mais os militares. Os militares foram embora, né? Então eles vão embora para a cidade grande. A cidade grande está tomada, né? Lixo, cães comendo restos de corpos humanos, enfim, um dia comum no Rio de Janeiro. Brincando. Mas olha aí, a cidade está tomada, eles conseguem até chegar a um supermercado, eles pegam alguma comida, tem uma briga lá com outro grupo de cegos. Tem uma cena muito curiosa também em uma igreja católica, né, onde os santos estão vendados, não é? Enfim, e eles conseguem chegar a algumas casas e terminam a história na casa do médico, né? Eles ficam abrigados ali e de repente o cego número 1, digamos assim, o que estava dirigindo, ele vai recobrando a visão. Assim como essa cegueira veio, ela foi embora, misteriosamente. Os outros vão recobrando a visão também, né? E aí acaba a história. Bom, eu espero que por meio do meu breve resumo você possa ter percebido que a obra é extremamente crítica e demonstra até que ponto chega o ser humano para sobreviver, como é que o ser humano se entrega a seus instintos mais primitivos em situações tão adversas. Perceba ainda que os personagens não têm nome, o local onde se passa a história também não é nomeado, não fala em que época se passa a história, né? Então veja, tudo isso atribui um caráter universal e atemporal à obra. Então o que está valendo aí realmente é a crítica que o autor faz ao comportamento humano. É uma obra tensa, angustiante. Há pessoas que não conseguem nem terminar a leitura do livro, porque realmente é uma leitura pesada e nos faz pensar, né? Nos faz refletir, coloca o ser humano diante de um espelho e essa imagem nem sempre é agradável. Em relação à estrutura do romance, lembrando que é um romance narrado em terceira pessoa e o que chama muita atenção é que nós temos bem dizer, né? Um capítulo único, tá? E os diálogos, por exemplo, não tem aquelas marcas tradicionais do discurso direto, como 2 pontos, linha de baixo, travessão, não tem isso. Os diálogos são incorporados, né, ao discurso como um todo, tá? Um discurso muito fluido. Para separar uma fala de um personagem de outro, nós temos vírgulas, temos uma letra maiúscula. No início você certamente vai ter um estranhamento, mas depois você vai se acostumando. O livro tem um ritmo bem acelerado, né? As coisas vão acontecendo com muita rapidez, você chega a ficar zonzo e pensando assim, mas aí esse livro exagerou pelo que aconteceu. Mas quando você para ver a nossa realidade, você infelizmente percebe que não há muitos exageros não, que muitas coisas bem semelhantes ou piores acontecem na vida real. Aliás, pessoal, a versão em filme ficou muito boa, recomendo muito, tá? Dirigido por um brasileiro, Fernando Meirelles, que dirigiu Cidade de Deus, grande sucesso. O filme, inclusive, ele foi gravado em vários locais diferentes. Osasco, no Canadá, em Montevidéu, justamente para trazer essa característica universalizante. É uma história que poderia se passar em qualquer cidade grande, de qualquer país, enfim, é aquele caráter que eu falei
universal. Bom, então como é que uma obra dessas pode aparecer na prova da UERJ, né? Bom, eles podem fazer críticas ao comportamento humano, podem apontar para um desgoverno, não é? Para a questão religiosa também, podem falar da anulação do ser, né? Esses personagens que não recebem nome, eles são apenas apontados por algumas características. Então há vários caminhos que a UERJ pode tomar em relação à obra. Pois bem, vamos falar agora um pouquinho de Morte e Vida Severina. Agora uma obra de um autor nosso, né? Um autor brasileiro, João Cabral de Melo Neto, lá do Recife. Veja, o João Cabral de Melo Neto, ele pertenceu à terceira fase do modernismo, a famosa geração de 45, ao lado aí de Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Só que Clarice Lispector e Guimarães Rosa na prosa, e o João Cabral de Melo Neto foi o grande destaque da poesia dessa terceira geração. Bom, a obra realmente de destaque dele foi o Morte e Vida Severina, que é um auto de Natal pernambucano, como ele mesmo definiu. Bom, veja, o livro foi publicado entre 54 e 55 e é uma peça dramática, ou seja, uma obra teatral, só que escrita em versos. Versos, inclusive, em sua maioria, de redondilha maior, ou seja, 7 sílabas métricas. Bom, não vou me aprofundar nesse assunto, né? É a escansão, é a divisão fonética do verso, né? Para os versos terem o mesmo tamanho. Estou falando aqui de modo bem resumido, tá? Bom, é uma peça em ato único, são 18 cenas. Cada cena tem um título que resume o que vai acontecer e a história nos é contada pelo Severino, então uma história contada em primeira pessoa. Bom, os elementos repetitivos nos lembram uma ladainha e o título é muito curioso, Morte e Vida Severina. Perceba que o título ele cunha um adjetivo para a morte e para a vida. O que seria uma vida severina, uma vida severa, ou seja, uma vida muito difícil, né? Uma vida de privações, de muitos sacrifícios. E o que seria uma morte severina? Segundo o que está no próprio texto, a morte severina é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e um pouco de fome por dia. Bom, vamos a um resumão da obra, né? A obra mostra o Severino saindo do sertão nordestino, indo em direção ao litoral para tentar melhores condições de vida. Uma história que já foi contada diversas vezes, não é? E que infelizmente retrata um gravíssimo problema no nosso país. Bom, em sua trajetória, o Severino passa por situações de morte, desespero, miséria e fome, causados principalmente pela seca. E o livro também, claro, traz uma grande crítica aos governantes da área. Mas a morte é uma constante no livro, não é? A todo momento o Severino encontra com pessoas que têm algum tipo de ligação com a morte, como os coveiros, as rezadeiras, as carpideiras, assassinos. Vejam, os 6 últimos títulos vão fazendo uma referência ao nascimento de Jesus. O que acontece? O Severino, depois de tanta tragédia, ele pensa em se matar, mas ele fica sabendo que ele vai ser pai, não é? Inclusive quem se encontra aí com ele é um personagem que é o José Carpina, Carpina de carpinteiro. Então há muitas semelhanças, referência a Nazaré, não é? E o livro termina de forma ambígua aí. Não sabemos bem se ele realmente foi convencido a não se matar, mas pressupõe-se que sim, que ele vá cuidar desse filho que vem como um símbolo aí de renovação, de felicidade, de uma possível transformação. Eu vou ler inclusive para vocês um fragmento aí da obra, só para você ter uma noção, tá, do que eu estou falando. Esse é o início da obra, olha, acompanhe. O meu nome é Severino, não tenho outro de Pia. Pia é Pia de batismo, tá? Como há muitos Severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Perceba, esse narrador ele vai tentando se identificar, ele tenta se apresentar. Mas ele tem um nome muito comum, né, dependendo da região do Brasil, e o nome da mãe dele também é muito comum, né, aqui no nosso país. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muito na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Seis-Maria, né, desse pedaço de chão. Como então dizer quem fala ora a vossas senhorias? Né? Esse ora com sentido de agora, né, nesse momento. E aparece mais de uma vez na obra, aliás. Vejamos. É o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino,
filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Perceba, é uma obra extremamente crítica, como eu já havia falado. A UERJ, inclusive, pode relacionar essas duas obras, né? O Ensaio sobre a Cegueira e Morte e Vida Severina, mostrando esse invisível social, de uma certa forma, de uma certa maneira. É uma leitura muito agradável, você lê rapidamente, né? O livro não é grande. Recomendo muito a leitura, obviamente, não é? E também, se você puder, assista a uma animação que foi feita em 2009 da TV Escola, que está muito boa. Eu vou deixar link aqui na descrição, beleza? Em relação a essa obra, teve também versão para o cinema, a Globo fez uma versão musicada, com Chico Buarque, inclusive, grandes feras aí da televisão. Então, se você puder acompanhar, claro, melhor ainda. Lembrando, obviamente, que nada disso substitui a leitura de fato dos livros. Bom, pessoal, espero mais uma vez que eu tenha ajudado, tá? Se você gostou, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, isso é muito importante. Clique no sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, beleza? Galerinha, aquele abraço, hein? Fui!